né? Hoje eu vou falar aqui sobre modulação. Como tocar em harmonias que modulam, né? E ele é muito interessante porque, para começo de conversa, para a gente contextualizar aqui, as pessoas confundem muito o que significa isso. E por quê? Porque essa palavra, modulação, ela é confundida com algumas outras técnicas. Mas hoje, o que eu vou fazer? Eu vou tornar esse tema de hoje um pouco mais abrangente. E eu vou falar sobre quatro técnicas que ultrapassam os limites do campo harmônico. Porque eu acredito que, quando se trata de improvisação, tudo que ultrapassa os limites do campo harmônico pode ser confundido com modulação, né? E por conta disso há essa confusão, né? Acontece essa confusão. E principalmente, olha, quando se trata de improvisação, você pode sim encarar essas outras técnicas, que não necessariamente são modulação, como se fosse modulação para você improvisar, porque de fato você está utilizando, vamos dizer assim, escalas, arpejos, notas que não pertencem àquele campo harmônico original do tom da música, né? E eu vou falar aqui sobre 4 elementos desses, 4 técnicas, 4 coisas que acontecem na música, e a última delas, de fato, é modulação mesmo, ok? Então vamos lá. A primeira é o quê? É o acorde de empréstimo modal. E o acorde de empréstimo modal, ele pode sim ser confundido como uma modulação, mas não necessariamente é uma modulação. Só que quando se trata de improvisação, você pode encarar esse acorde como se fosse uma modulação, porque de fato você vai ter que tocar outras escalas, você vai ter que, esse acorde ele vem de outra origem, né? Não do campo harmônico original, tá? E assim, pensando aqui na filosofia do método DNA da improvisação, você tem sim recursos que vão te ajudar a improvisar quando você encarar uma música que tem um acorde de empréstimo modal, que ele vem de um outro ambiente, assim, vamos dizer, né? E aí o que acontece? Esse recurso que a gente vai usar aqui para falar desse primeiro assunto de empréstimo modal é o acorde de referência. E o que é o acorde de referência? Ele é basicamente, deixa eu ver aqui como é que tá. Ele é basicamente um acorde que te guia na hora que você está fazendo o seu solo, tá? Então eu vou te dar um exemplo aqui na música Din-Di. Vou começar com ela, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Tá aí, ó, Din-Di. E aí eu vou te dar exemplo com esses, no início, né? Tem esses dois acordes. Dó com sétima maior e Si bemol com sétima maior. Ou seja, o campo harmônico, né, o tom, vamos dizer assim, é Dó. Mas o que esse Si bemol está fazendo aí? Você pode encarar assim, esse acorde como um acorde de empréstimo modal, né? E ele vem vamos dizer assim, do campo harmônico do mixolídio. É uma maneira de você encarar esse acorde. E aí, por conta disso, você vai solar, tem que levar em consideração esse acorde na hora do seu solo. Isso aqui pode ser encarado como ele pode ser confundido como uma modulação, porque de fato é um acorde que não pertence ao campo harmônico. Mas assim, a gente resumindo a história, sempre que tiver um acorde desse que não pertence ao campo harmônico, quando eu for improvisar, eu vou ter que buscar outras relações, não dá para ficar só na escala, é isso que eu quero chamar a atenção. Então, ó, vamos lá, vou te dar aqui um exemplo, tá? Tocando essa música do Din-Di. Coloquei aqui, separei um backing track, deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui. Tá legal, galera aí já tá assistindo, me dá um feedback aí se tá chegando legal para vocês com o backing track também, tá bom? Vamos lá, deixa eu achar aqui esse backing track. Vou tocar um pouquinho, é Dó e Si bemol o tempo todo, tá? 3, 4, 3.
Beleza, só fica esses dois acordes, né? Que o início da música é céu, tão grande é o céu, e um bando de nuvens que passam ligeiros, Tom Jobim. Pra onde elas vão, eu não sei, não sei. Muito bem, então tem uma progressão dessa aqui, o que eu faço? O que eu penso, né? Então, ó, use os acordes de referência. Então, no caso aqui, né, eu posso usar esse acorde de referência e esse acorde de referência. Aí eu vou desenhar as minhas frases em volta desse acorde. Percebe que eu estava aqui. E aí, ó. E eu poderia fazer isso para cá também, ó. Dó, si bemol. Então o dó aqui eu tenho outras ideias em volta desse acorde de referência aqui, ó. Percebe? E por que você usar esses acordes de referência, eles te auxiliam a tocar, a improvisar por cima de harmonias que têm modulações e, consequentemente, isso vai te levar a improvisar sem pensar em escalas. Porque, para começo de conversa, você está vendo o acorde. Você não está pensando necessariamente no shape da escala. E o que acontece? Você tem a escala ali. Beleza, mas quando eu estou naquele acorde específico, vamos supor, estou dentro de um campo harmônico e aí está tocando, sei lá, Dó, e depois vem o Fá, depois vem o Lá menor, depois do Ré menor, depois do Sol, depois volta no Dó. Só acorde dentro do campo harmônico. O que acontece? Você pensa, vou usar a escala, vou usar a escala de Dó. Pensar na escala para tocar assim vai fazer com que você... Se esse for a sua única maneira de visualização, a sua única técnica de visualização dentro aqui na guitarra, o que vai acontecer? Quando mudar de acorde, você não vai saber onde apoiar. Quais são as notas que você apoia? As notas mais importantes são as notas que formam o acorde. Então, quer dizer, se o meu fraseado não apoia nas notas do acorde, ele vai ficar meio deslocado, e aí você vai ficar com a sensação de que você está tocando a escala, mas não soa melodia, parece que está desconectada, a harmonia com a melodia não está sincronizada. Por quê? Porque você não está apoiando nas notas do acorde. Então só a escala te dá te deixa muito instável, porque quando eu estou em Dó, Dó, Mi, Sol, Si. Quando eu estou em Fá, é Fá, Lá, Dó, Mi. São outras notas de apoio, então apesar de ser a mesma escala, eu preciso apoiar em outros lugares, eu tenho que aprender a fazer isso para conectar os acordes. Quer conectar os acordes? Você tem que pensar nos acordes, você tem que visualizar os acordes. Na verdade, é mais profundo do que ficar pensando conscientemente. Você tem que estudar, obviamente, pensando para que você internalize isso. Só que depois que você internalizar esses acordes de referência, eles continuam aparecendo para você enquanto você sola. Você continua enxergando eles enquanto você sola. E você nem controla isso mais. Por quê? Porque isso ficou subconsciente para você e isso te levou a improvisar sem pensar em escalas. Percebe? Então, é aquela coisa. Você visualizar esses acordes para você aumentar a sua capacidade neural de tocar, de criar melodias em volta desses acordes, é uma capacidade que você vai desenvolvendo com o tempo. Você, por repetição, você começa a tornar essa visualização subconsciente, você nem pensa mais. O negócio já está pronto para você, entendeu? E assim, o acorde de empréstimo modal, ele não necessariamente é uma modulação. Ele é como se fosse uma extensão da sua casa. Vamos dizer que é uma casa na praia. É a tua casa também, mas você não está lá o tempo todo. Mas você pode ir lá de vez em quando, entende? Então, ele sai do ambiente do campo harmônico, né, que seria mais a sua casa. No DNA da improvisação, tem um bônus lá, que é a biblioteca. E que lá tem um módulo que eu falo de harmonia. E que eu explico isso, o empréstimo modal, com mais detalhe. Agora,
Lembra que no que diz respeito à improvisação, o mais importante você criar sinapse neural para você. Só de encostar aqui, você já sabe o que está acontecendo, do que você propriamente ficar se prendendo só a conceitos teóricos. Os conceitos teóricos não te levam a improvisar sem pensar em escala. Você precisa de mais do que isso. Sacou? Bom, falamos aqui do da primeira técnica, né? Primeiro elemento que pode ser encarado na improvisação como se fosse uma modulação, que é o empréstimo modal.